Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Christenmeller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre a competência e cooperação internacional. A temática está regulada em título próprio no Código de Processo Civil, compreendido entre os artigos 21 e 41. Objetivamente, os artigos 21 a 25 estabelecem os limites da jurisdição brasileira diante da jurisdição de outros estados. Isso tem a ver com a soberania do Estado. Afinal, a jurisdição é limitada até no ponto onde o Estado possa efetivamente executar as suas decisões, sentenças. Sobre as espécies e competência internacional, pode ser duas. 1. Concorrente cumulativa. 2. Exclusiva. As hipóteses de competência concorrente cumulativa são aquelas previstas nos artigos 21 e 22 do CPC, ou seja, seguindo a ordem. Artigo 21. 1. Quando o réu, independente da sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2. No Brasil tiver de ser cumprida a sua obrigação. 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Artigo 22. 1. Em alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou o réu mantiver vínculos no Brasil, posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 3. Quando as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. O artigo 23 do CPC dispõe sobre os casos de competência exclusiva da jurisdição brasileira. São eles: 1. Para conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Importante: bens localizados no estrangeiro, assim como fatos ocorridos no estrangeiro, devem ser processados no estrangeiro. Isso é, não é correto falar em uma suposta extensão de competência nacional, ainda que conexos. Para concluir essa parte, duas observações. A primeira: conforme artigo 24 do CPC, excetuadas as hipóteses envolvendo disposição em sentido contrário firmadas em tratados internacionais ou acordos bilaterais, em vigência no Brasil, caso uma ação tenha sido proposta no estrangeiro, ela não induzirá litispendência e não impedirá que a autoridade brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. E a segunda, o artigo 25 do CPC, deve ser respeitada a cláusula de eleição de foro estrangeiro em contrato internacional, não competindo à autoridade brasileira o processamento e julgamento da ação. Agora, sobre a cooperação internacional. Trata-se de um instituto cada vez mais forte. O motivo da atenção ao tema é a crescente interação global. A cooperação internacional é regida por tratado, do qual o Brasil faz parte e deve observar: 1. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente.
2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. 4. A existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. E 5. A espontaneidade na transmissão de informações à autoridade estrangeira. Caso não haja tratado, a cooperação pode ser realizada com base em reciprocidade manifestada em via diplomática, a qual não é exigida para a homologação de sentença estrangeira. Para que seja possível a cooperação internacional, não é admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro, e o Ministério Público exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. A cooperação internacional possui duas modalidades, ativa e passiva. Será ativa quando o Brasil a requerer e passiva quando requerida ao Brasil. Podem ser objetos de cooperação internacional: 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 2. Colheita de provas e obtenção de informações. 3. Homologação e cumprimento de decisão. 4. Concessão de medida judicial de urgência. 5. Assistência jurídica internacional. E 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. O cumprimento ocorre ou por auxílio direto ou por carta rogatória. O auxílio direto é um mecanismo de cooperação direta entre autoridades centrais designadas pelos países, sem a necessidade de intervenção diplomática. Normalmente utilizado para atos processuais simples ou menos formais, como a obtenção de documentos ou depoimentos. As autoridades centrais se comunicam diretamente, agilizando o processo, entregando maior celeridade e eficiência, menos burocracia e menor custo. No caso do auxílio direto, passivo que demande prestação de atividade jurisdicional, compete ao juízo federal do lugar em que deve ser executada. No plano legislativo, além das disposições do CPC, o tema é regulado pela Lei 13.445 de 2017, Lei de Migração, e pelo Decreto 9.199 de 2017, que estabelecem as competências e procedimentos para a cooperação jurídica internacional. A carta rogatória, por sua vez, é um pedido formal de cooperação judicial que uma autoridade judicial de um país envia a uma autoridade judicial de outro país, geralmente por intermédio das vias diplomáticas. Procedimentalmente, envolve um processo mais formal e burocrático. A carta rogatória deve ser traduzida e pode necessitar de legalização ou apostilamento, e a execução do pedido depende da apreciação do judiciário do país destinatário. Por exemplo, citação de réu residente no exterior, penhora de bens ou execução de sentença. Importante: versando de decisão estrangeira para cumprimento no Brasil, é necessário a submissão para apreciação da rogatória ao Superior Tribunal de Justiça.
E uma curiosidade sobre o artigo 35 do CPC, um dos vetos originais. No projeto do CPC, a carta rogatória era prevista como meio exclusivo de cooperação internacional, o que, se fosse mantido, penso, traria burocracias desnecessárias ao tema e prejuízo ao auxílio direto. São comuns ao auxílio direto e à carta rogatória o pedido de cooperação jurídica internacional feito por uma autoridade brasileira competente deve ser enviado à autoridade central brasileira, que se encarregará de encaminhá-lo ao Estado estrangeiro, requisitando para que dê prosseguimento ao pedido. O pedido de cooperação feito por uma autoridade brasileira, juntamente com os documentos que o acompanham, deve ser encaminhado à autoridade central, acompanhado de tradução para o idioma oficial do Estado requisitado. Um pedido de cooperação jurídica internacional será recusado se representar uma ofensa manifesta à ordem pública. A cooperação jurídica internacional para a execução de uma decisão estrangeira será feita por meio de carta rogatória ou ação de homologação de sentença, conforme disposto no artigo 960 do CPC. Os documentos que acompanham um pedido de cooperação jurídica internacional, incluindo a tradução para o português, são considerados autênticos se enviados ao Brasil por meio de uma autoridade central ou via diplomática, sem necessidade de juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização, podendo o Brasil aplicar o princípio da reciprocidade de tratamento quando necessário, apesar da dispensa de juramentação, autenticação ou legalização. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Candleside, de Jacob Maris. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast. Apenas uma informação final. O Google Podcasts encerrou as suas atividades, de modo que todos os episódios de lá foram migrados para o YouTube Music, ficando o podcast hospedado também no Apple Podcasts e no Spotify. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.